Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Hélio Suleiman, na Fundação Agência de Bacia do Alto Tietê, e eu quero que ele explique um pouquinho para a gente essa questão dos comitês de bacia, das agências, que é um negócio, a meu ver, bastante complexo até e muito interessante. Hélio, obrigado por nos receber. E explica um pouquinho para a gente a posição que você tem aqui na Fundação e como funciona essa questão das bacias aqui no estado de São Paulo, que é onde você atua já há bastante tempo. Bom, obrigado pelo convite. Falar sobre comitê de bacia e falar sobre agência de bacia é algo que tem assunto, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir são o que são os comitês de bacia. Então, o Estado de São Paulo, através da política a 7.663 de 91, dividiu o Estado de São Paulo em 22 unidades de gestão de recursos hídricos. Então, cada uma dessas regiões aqui, né, são unidades de gestão de recursos hídricos, para que a gente possa trabalhar de maneira local para resolver um problema global. Cada unidade de gestão de recursos hídricos não obrigatoriamente é um comitê de bacia, com exceção aqui, o Aguapeí e Peixe, que são duas unidades de gestão de recursos hídricos que formam um comitê de bacia. Ok. Tá? O interessante dessa política é que a sustentação financeira ela é dada pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Tá? Ou seja, é um dinheiro que já vem direto para uma aplicação fixa. Ele não cai em nenhum outro fundo, em nenhum outro local para depois ser distribuído. Ele cai exatamente no Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Esse recurso ele é proveniente de royalties, principalmente pela geração de energia, na qual, né, esse recurso é distribuído aqui para os comitês, né, para que esse recurso seja aplicado em ações estabelecidas nos seus planos de bacia. Então não é um recurso que o comitê pega e gasta a seu critério. Não. Existe um plano de bacia aprovado pelo comitê, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e que dentro desse plano existem metas e objetivos extremamente claros e específicos aonde esse recurso é alocado. Então essa é uma fonte que vem através dos royalties por geração de energia. Para atingir, não é uma distribuição equânime, né? A gente persegue alguns indicadores para que nós possamos ter sempre uma melhora e sempre aumentar esse percentual. No caso do Alto Tietê, que tem a fundação, né, que tem a agência, além da questão dos royalties, a gente tem a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Certo. Né? Então, a cobrança é uma lei estadual de 2005 e que ela não é também uma questão imposta, ela é uma lei que tem alguns ritos e esses ritos têm que ser perseguidos para que o comitê instale a cobrança. O decreto da cobrança no Alto Tietê saiu em 2010, a gente conseguiu implantar a cobrança em 2014. A cobrança ela é progressiva, a gente em 2014 implantou 60% do valor total da cobrança, em 2015 80% e a partir de 2016 100% do valor. Para o nosso pessoal ter uma ideia, no caso onde você está, no Alto Tietê, qual é o valor arrecadado nesse comitê? Hoje nós estamos aí com 100% da arrecadação em torno de 32 milhões de reais. 32 ano. Por ano. Por ano. Eu vejo a importância dos comitês de bacia, mas eu não sinto que vocês têm força para atuar diretamente na execução de uma melhoria do saneamento. O que você pensa? Nós temos sim, porque nós temos alguns instrumentos que estão previstos na política. O primeiro instrumento é o plano de bacia. Então, no plano de bacia você tem metas e ações muito claras. Um segundo instrumento atrelado a ele chama-se relatório de situação. O que significa esse documento? Esse documento ele dá uma radiografia instantânea da questão da qualidade e da quantidade das águas. Então você consegue ver ao longo dos anos como que isso veio
a melhora ou a piora. Se eu tenho uma qualidade de água ruim e eu tive um investimento nisso, por que teve a piora? Então, como o comitê pode fazer? Perguntando, arguindo, questionando, responsabilizando, né? Porque se você investiu dinheiro no saneamento e você não teve resultado, alguma coisa deu ruim, alguma coisa não deu certo. Tá certo. E aí você precisa ter uma massa crítica para que isso. O grande problema, e a gente conversou isso inicialmente, e aí também, mais uma vez eu coloco o meu ponto de vista, é que o que falta é a gente se apropriar, né? A população, de uma maneira geral, penso eu, a gente tem sempre a questão de transferir a responsabilidade para o outro. A questão do saneamento está ruim, isso é um problema do governo. A educação está ruim, isso é um problema do governo. É sempre do outro. Enquanto nós não assumirmos o nosso papel, a nossa responsabilidade, nós não vamos conseguir fazer. Veja bem, aqui nós temos um grande problema de resíduo sólido, né? Não é que tem falta de aterro, todos os aterros aqui estão controlados. Só que quantas vezes você vê a pessoa jogando lixo na rua? Na primeira chuva, isso vai para as galerias. Das galerias, vai para o rio. Fala um pouquinho também para a gente, pessoal entender, a gente não tem em todas as bacias uma agência de bacia. Não, no estado de São Paulo nós só temos 3 agências de bacia. A Piracicaba, Médio Tietê e o Alto Tietê. São 3 agências. Tá. As agências, elas são constituídas, então, como eu disse, né, quando a gente vai implantar a cobrança pelo uso da água, a gente faz o que a gente chama de fundamentação da cobrança. É um estudo onde você verifica a viabilidade de implantação dessa cobrança, de que forma você vai implantar, quem analisa quem são os entes ou os atores que irão pagar ali pelo uso da água. E lembrando que o pagamento pelo uso da água não é aquilo que a gente já paga para as concessionárias. Isso está previsto desde a Constituição de 32, onde a água é considerada como um bem. Então você está valorizando o bem água. E a política da cobrança ela é bem interessante porque ela é uma política de poluidor-pagador. Quem polui mais, paga mais. Quem polui menos, paga menos. E aí você dá o valor econômico à água como sendo um bem público. Bom, pacificado isso, a gente então faz um estudo, que é um estudo de fundamentação. Ou seja, você pega a região onde você vai implantar a cobrança, faz uma análise técnica, econômica e financeira com relação ao potencial de arrecadação. Em função desse potencial, você pode ou não criar uma agência, porque a agência vai ser o braço executivo do comitê. O comitê delega, o comitê delibera sobre as principais ações e a agência então executa isso, é o braço executivo, né? Bom, então no estado de São Paulo a gente tem o PCJ, o Médio Tietê, que é a região de Sorocaba, e o Alto Tietê. Como vocês trabalham no dia a dia? Vocês se reúnem mensalmente? Você tem, como que é feito no dia a dia esse trabalho, principalmente do seu comitê, as pessoas que participam? Como funciona isso, esse rito? Esse rito, principalmente algumas ações que estão lá, como eu disse, né, estabelecidas no plano. Então a gente associa o que está no plano de bacia, associa ao que está elencado no relatório de situação, para ver o que está dando ruim ali, tentar balizar, faz a gestão do recurso. Então esse pagamento, esses 32 milhões é por ano. Então, aonde dentro disso vai ser investido, priorizando aquelas ações. Então, o trabalho, a grosso modo, né, é alinhar essas 3 vertentes. O plano, o relatório de situação e a alocação de recursos. Você pode falar em 32 milhões, 40 milhões de reais, num primeiro momento, muito dinheiro. Mas para uma região
com a complexidade do Alto Tietê, isso é simplesmente uma gota dentro de um copo, Claro. Uma gota dentro do oceano, porque aqui a gente precisa de investimento altíssimos, né? Estamos aí constituindo, né, fomentando aí o site, e todas essas informações vão estar ali de um portal de transparência, ou seja, o que foi arrecadado, aonde foi aplicado, e com toda certeza esse link, nós vamos ter o link fazer esse link também com o de vocês, para que as pessoas tenham essa divulgação dessa transparência. Legal, pessoal, o assunto é bem extenso, a gente vai querer conversar de novo com o Hélio sobre esse assunto. Hélio, muito obrado por nos receber aqui, eu aprendi bastante, muita coisa a gente não conhece ainda. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço, faço um convite, as reuniões do comitê, elas são públicas, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, aí é um assunto que a gente estava conversando um pouquinho antes. Parece que é um bichinho que pega e, né, a gente não consegue esgotar o assunto de tão interessante, né? A gente conversou aqui só um pouquinho sobre a lei estadual, a gente tem uma lei federal, e aí as coisas se convergem, mas à medida que forem saindo as datas das reuniões, se enquanto o site nosso não estiver pronto, eu passo para vocês e você divulga para as pessoas que o assistem, venha participar aí das nossas reuniões aí, tentar contribuir aí para essa gestão de qualidade e quantidade de água, que é um bem tão importante para a nossa vida.